Estamos de volta com Hoje em Dia e agora bora falar de saúde com o quadro Você e o Doutor. Todos os anos, mais de 1 milhão de pessoas tiram a própria vida em algum lugar do mundo. No Brasil, gente, são 14 mil ocorrências ao ano, uma trágica média de 38 suicídios por dia. E a maioria dos casos tem origem nas doenças mentais, que quase nunca são diagnosticadas ou devidamente tratadas, né, Tícia? Pois é, hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Por isso, o Você e o Doutor de hoje vai falar sobre as doenças mentais que podem levar a isso. O nosso médico de família, Dr. Antônio Spreuser, ele vai explicar as causas, os sintomas, prevenção e tratamentos da depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia. Eu queria saber, doutor, porque a gente ouve muito falar sobre depressão, mas quais os sintomas que indicam que a pessoa realmente precisa procurar um médico? Então, esses sintomas são muito importantes porque o que acontece? Quem tem o problema nunca sabe que tem. E muitas vezes está agindo e dando sinais e ninguém pega, e ninguém capta. Então vamos falar um pouquinho de depressão, ver quais são os principais sinais e sintomas. Primeiro, pensamentos negativos. Está tudo sempre muito errado. Segundo lugar, desânimo, tristeza. Mesmo que a vida esteja boa, a pessoa não consegue ficar alegre. Outro problema, perda da autoestima. Você fala assim, nossa, como você está bonita. Ela não se sente bonita, ela não se vê bonita. Depois, a mudança no apetite. Ou se come muito, ou não se come nada. E depois, alteração do sono. Sempre dormiu bem, de repente você não dorme mais à noite, ou o contrário, dorme demais. E as pessoas que nunca tiveram irritabilidade, sempre foram calmas, começam a ficar com irritabilidade muito alta. Então, quando tiver algum desses sinais e sintomas ou a somatória deles, fica com a antena ligada, porque você pode estar no começo, no meio e atravessando esses problemas de depressão que tem diagnóstico e tem tratamento. Doutor, e quais são os fatores de risco da depressão? Boa pergunta. Quais são os principais fatores de risco? Vamos dar uma olhadinha nessa animação aqui. O principal deles é você ter na família alguém que tenha depressão. Então, o histórico familiar é muito importante. Pais, tios, avós, primos. Então, esse é um dos pontos mais importantes. O outro é o estresse excessivo. O estresse excessivo libera vários hormônios na corrente sanguínea e faz com que você tenha depressão, ansiedade crônica, porque você começa a limitar os pensamentos e só fica com aqueles momentos de ansiedade. Os hormônios são importantes, tanto os da mulher como do homem, estrógeno, a progesterona, a testosterona, principalmente na terceira idade, a gente fala muito da depressão da terceira idade. A dependência do álcool e drogas, quando você fala, eu vou tomar um esquinho só para ficar mais calmo, toma cuidado, porque isso pode deflagrar mais depressão. Traumas psicológicos, por exemplo, morreu meu cachorro, morreu meu pai, morreu minha mãe, eu me separei, eu não tenho mais emprego. Todos esses pontos de desequilíbrio fazem com que eu possa desenvolver um quadro depressivo e que pode ser muito grave, levando ao suicídio. A gente viu que então depressão é muito grave. E o transtorno bipolar, doutor, o que é exatamente? Olha, o transtorno bipolar é uma das doenças mais graves em psiquiatria. Quando você fala assim, aquele cara lá é bipolar, não fala isso aí, por favor, porque isso é um carimbo muito sério. A doença bipolar tem a característica, caracterizada por duas fases, a fase de mania e a fase depressiva. E como funciona dentro do cérebro? Vamos dar uma olhada. Então, na fase de mania, a pessoa tem grandes pensamentos, grandes inovações, descobertas, fala muito. Na fase depressiva, é o próprio nome que fala. Fica mais lentificada, triste, não tem emoções, de repente volta a ter novamente mania. E essa fase de mania sempre oscila com a fase de depressão. Por isso o nome bipolar. Mas não pensem que essa fase bipolar, eu posso ter, por exemplo, mania agora e já amanhã eu posso ter depressão. Não é assim, são ciclos. Geralmente eu fico 4, 6, 2 meses num quadro de mania
e depois mais 2 meses num quadro depressivo. Agora, doutor, como identificar esses sintomas, né? Já que tem a fase maníaca e a fase depressiva. Na fase de mania é uma gangorra, né? A doença bipolar é assim, olha. O transtorno bipolar é uma gangorra. Na fase de mania, eu tenho euforia, sensação de grandeza, agitação, a vida é toda boa. Eu chego numa loja, eu compro 3 calças. É tudo muito intenso? Muito intenso. Eu destruo meu casamento porque eu tenho uma menina mais nova, eu vou comprar um avião, mas eu não tenho dinheiro. Então eu perco tudo na minha vida, às vezes na fase de mania. Nossa. Já na fase depressiva é o contrário. Eu tenho uma tristeza profunda, pensamentos ruins, até o suicídio, e falta de... eu não tenho mais energia. Isso dura meses e este também dura meses. E numa dessas fases, dependendo da gravidade, eu posso tentar o suicídio. Para vocês terem ideia, quem tem doença bipolar tem de 20 a 30 vezes mais chance de cometer o suicídio. E a doença bipolar é tão frequente que ela é mais frequente que doença de Alzheimer e esclerose múltipla. Nossa. São sentimentos opostos, então, né, Isso, doutor? são características de intensidades opostas. Opostas em períodos diferentes. Sim. Eu não sou hoje uma pessoa, amanhã eu sou outra. Não é assim. São semanas, meses. Ali, como você fez, por exemplo, você gasta muito dinheiro com uma coisa, depois você fica depressivo porque não tem mais Não tem dinheiro mais ou está dinheiro. endividado, E nem né? sabe por que fez isso? Pois é. E como que a gente... qual é o diagnóstico para isso? O diagnóstico da maioria das doenças psiquiátricas que eu vou falar, o diagnóstico é clínico. É o nosso colega, o psiquiatra, que vai fazer o diagnóstico. Mas temos ferramentas mais modernas para nos ajudar, como essa que eu vou falar agora. Esse é um exame de PET scan, é uma tomografia com contraste, um exame mais moderno. Tem também ressonância magnética com contraste, onde nós vamos ver o cérebro por dentro. Então, lá dentro agora, com contraste, eu vejo o cérebro na fase depressiva, que não tem muita luminosidade, está vendo? Fase normal, tem a luminosidade do cérebro normal, e a fase de mania, onde os impulsos elétricos são diferentes, dando uma tonalidade na imagem diferente também. Mas, como você perguntou, o diagnóstico é clínico. Doutor, falamos de depressão, bipolaridade, agora explica pra gente o que é a esquizofrenia. Bom, a esquizofrenia é uma doença mental também muito grave. Até hoje nós falamos sobre isso, que tem muitos moradores de rua que têm esquizofrenia, mas pela falta de diagnóstico e tratamento, vão piorando cada vez mais. E a gente vai falar já nos nos gatilhos, como droga, álcool, que piora muito. E na esquizofrenia, vocês estão vendo aqui as cores, as conexões cerebrais como são, e na esquizofrenia, durante os surtos que eu vou tendo, essa conexão perde. Nossa. Essas conexões são totalmente abolidas e o meu cérebro não fala uma parte com a outra. E aqui, então, se eu não falo, o cérebro não fala uma parte com a outra, eu começo a ter sinais e sintomas da doença que são muito importantes saber, porque aí eu posso tratar. É aquela desconexão das ideias, então? Isso. Você fica completamente desconectado. É como se eu não fosse mais eu. Meu Deus. Eu penso que eu sou, por exemplo, Jesus Cristo. Eu posso estar hoje pregando na rua, sem saber. Entendi. Eu, de repente, sou maratonista, nunca fiz maratona. Uau! Agora, quais são os sintomas, então? Bom, a característica da esquizofrenia é mania de perseguição. Então, eu sou sempre perseguido. Então, tem ladrão na minha casa, a pessoa me ligou que vai me matar, mas não existe nada disso. Alucinações. Então, eu tenho pensamentos alucinógenos. Então, eu sonho que eu sou um cirurgião, eu vou fazer uma cirurgia, vou para o hospital, eu falo que eu sou cirurgião, que eu vou operar. Delírios. A pessoa que tem a esquizofrenia tem delírios. Do nada começa a ver coisas que não existem também. Com isso, eu tenho uma mudança da personalidade. Eu sempre fui uma pessoa certa, correta, de repente eu começo a ser agressivo, bato no meu pai, bato na minha mãe, tenho perda das emoções. E geralmente são pessoas que têm um brilho intelectual enorme. Vejam o filme Mente Brilhante. Mente Brilhante, de 2001, é um filme verídico. É sobre o Dr. John Nash, matemático, que aos 21 anos esclarecia teoremas e ele desenvolveu a doença de esquizofrenia e foi internado e tal, e ganhou o prêmio Nobel na velhice, quando era já velho. E quando ele foi ganhar o prêmio, ele viu as pessoas que estavam perseguindo ele antigamente. Então, é uma doença crônica que precisa de diagnóstico e tratamento.
Doutor, depois de conhecer os sintomas, quais são as causas da esquizofrenia? Ninguém sabe muito ainda, esquizofrenia é um ponto um pouco ainda muito obscuro em psiquiatria. Mas nós sabemos que a hereditariedade é um fator importante. Pai e mãe com idades avançadas na hora de conceber o feto, complicações na gravidez, principalmente infecções virais durante a gravidez, uso de drogas e uso de substâncias sintéticas, uso de bebida alcoólica e algum trauma psicológico que você possa ter. Então você está, de repente, está tudo bem, de repente você tem um trauma psicológico, você pode desenvolver a doença. Agora, o tratamento para as 3 doenças, para depressão, bipolaridade e esquizofrenia, é o mesmo? Ele varia um pouco, mas a gente tem que sempre pensar em drogas antipsicóticas, quer dizer, outra coisa de psicose, antidepressivas, estabilizador de humor. Tem casos que nós temos que usar a eletroconvulsão, o ECT chamado, em dar um choque elétrico, em depressão grave, fases de mania e na esquizofrenia. Terapia é muito importante e um apoio da instituição, um apoio da comunidade, explicar para a família como lidar com esses pacientes, porque você não pode falar qualquer coisa para eles. Então, a educação familiar e a educação da instituição, porque muitas vezes a gente tem que internar esses pacientes, eles têm que ficar institucionalizados. Doutor Antônio Sprois, muito obrigada Prazer por todas as explicações. Obrigada, Semana doutor. que vem o Prazer. doutor está de volta e é uma explicação que vale para todo mundo, porque a doença mental não é frescura, Não. ela tem que ser tratada, ela tem que ser diagnosticada. E respeitado. E respeitada antes que seja tarde demais, né, doutor? É verdade. Obrigada, viu, É um doutor? prazer vê-las aqui, boa semana. Prazer é nosso. Até semana que vem.